Fala pessoal, e vamos de vídeo aleatório aí. Não tá nem tão aleatório mais, porque já tem 3 vezes que eu venho gravando aqui na minha casa, né? Pessoal, o vídeo anterior eu havia falado para vocês de umas cadeiras, né? Que eu ia reformar e uma mesa, né? Pois bem, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Hoje eu já vou começar a lixar e pintar elas, tá? E vou mostrar para vocês ela finalizada. Então aqui, ó, são 5 unidades de cadeira. Pessoal, ela tá bem velhinha, aqui, ó, dá uma olhada. Elas estão bem desgastadas, né? Deixaram ela no tempo, né? E minha missão aqui é dar uma reformada nela e deixar elas novas, certo? Já não tinha mais os assentos, joguei todos fora, né? E o melhor, e os que tinha já tava tudo quebrado. Eu vou ter que fazer os assentos também. E os assentos dela, gente, eu vou fazer de tábua de pinos, tá? Vou fazer um molde, né? E através do molde eu já vou tirar as outras peças. Pessoal, essas cadeiras é de uma amiga minha. Eu acho que ela deve ter um apego muito sentimental dessas cadeiras. Talvez conte alguma história, né, da vida dela, não sei. É um material bom, certo? E já tem um certo tempo que eu fiquei de reformar essas cadeiras para ela e tava enrolando. Aí eu resolvi pedir para ela trazer essas cadeiras e para me reformar. E tem uma mesa também, tem a base da mesa que tá na casa dela que eu tenho que buscar, beleza? Então, pessoal, aquelas cadeiras, vocês viram como é que elas estão, então eu vou ter que dar uma lixada nela, bem lixada, porque tem lugar que o ferro já corroeu bastante, né? E eu vou ter que dar umas 2 demãos de tinta, tá? A tinta já tá comprada, uma parte já tá comprada. A outra eu vou misturar, vou fazer uma manipulaçãozinha de tinta, certo? E o tom que ela quer é um tom cinza médio para o escuro. Eu vou ver que eu consigo fazer. Os tampos também eu vou fazer. Eu vou filmar mostrando para vocês como é que faz, tá? Usando uma serrinha tico-tico, beleza? E vão acompanhando aí. Daqui a pouco eu volto mostrando mais um trechinho até eu finalizar todo o processo. Isso aqui é um servicinho rápido, então não vai ter tanta enrolação, beleza? Gente, teve bastante vídeo aí rápido, né? Time-lapse, mostrando para vocês todo o processo da reforma, eu lixando, eu pintando, eu cortando as tábuas, né? Fazendo os assentos, né? Arredondado. E eu tô já com algum modelo pronto aqui, tá? Eu tô finalizando ainda aqui e já deu uma diferença muito grande, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Nem dá para acreditar que é aquelas cadeiras, né, toda enferrujada, né? Ó, como que tá. Pessoal, a ideia original aqui dessas cadeiras era o seguinte, deixa eu levantar aqui esse tampo aqui e mostrar. Vocês estão vendo
esses apoios aqui, o assento original, ele ficava encaixado pelo lado de dentro, pessoal. Só que alguma das cadeiras já tinha corroído essas pecinhas, essas orelhinhas, vamos falar desse jeito, né? E então não tinha mais como ficar por dentro, né? Aí eu conversei com a dona e ela falou que não tinha nenhum problema se eu deixasse acima, né? Aqui em cima para até mesmo para dar sustentação, né? Para dar um apoio, né? E, né? Ela falou que tudo bem e foi o que eu fiz, pessoal. Então, gente, vamos recapitular aqui todo o processo, né? Eu dei uma lixada, pessoal, tava muito enferrujado, tinha um lugar que tava muito desgastado. A mesa já tá na casa dela, porque ela precisava da mesa com mais urgência. A cadeira tava tudo guardada, né? Na verdade, jogada lá no fundo do quintal dela, né? No melhor do filho dela. Aí eu fui lá, peguei, tava bem enferrujada. Eu dei uma lixada boa, dei 2 demãos de tinta, certo? A tinta, pessoal, ela queria um cinza, né? Como eu falei pra vocês quase agora. Ela queria um cinza médio, mais ou menos. Aí eu juntei um pouco de tinta que eu tinha aqui e acabei conseguindo chegar nessa cor aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Um cinza médio. O tomzinho ficou bonito, né? E tive que comprar uma tábua de pinos também para mim fazer os tampos, os assentos, né? E o que mais que eu vou falar aqui para vocês, pessoal? Ah, tá, pessoal. Sobrou um pouco das tábuas da mesa, umas partes lá que o rapaz tinha cortado a mais. Aí eu fui e algumas deu para mim fazer essa emenda aqui, ó, tá vendo? Ficou assim, quase que imperceptível, pessoal, tá? Pessoal, aí o processo aqui já dos assentos foi o seguinte, uma tábua dessa, né? Aí eu fiz uma circunferência do tamanho do assento, certo? Eu dei uma lixada, pessoal, melhor, colei uma peça com a outra. Pera, eu tô falando errado pra vocês. Eu colei uma peça na outra aqui, ó. Tem as cavinhas, né? Os encaixes aqui. Aí eu colei uma na outra, esperei secar um pouco. Depois, gente, eu vim com com a minha lixadeirinha com esse disco de desgaste, que desbaste, que se chama. Aí eu dei uma lixadinha boa, tá vendo? Eu dei uma arrematada que, assim, que essa madeira, ela não tava 100% alinhada, né? Igualada, né? Niveladinha uma com a outra. Aí, que acontece? Deu o desgaste, né? Aí depois eu já dei uma acabada do lado aqui, pessoal. Dei um acabamentinho aqui do lado também. Pessoal, aí o que demorou mais foi o seguinte, foi que eu não tinha essa maquininha aqui para dar o acabamento. Isso aqui é uma tupia, gente. Eu nunca tinha trabalhado com ela, mas ela não é difícil, tá? De manusear. Eu até gostei, eu achei muito interessante a gente ver o acabamento. Tanto é que aqui, ó, vou ver se eu consigo mostrar para vocês um antes e depois, ó. Vocês estão vendo, ó? Aqui é onde que não tá acabado ainda com a tupi. Aqui já tá meio que acabado com ela, tá vendo? Aí depois, gente, o próximo processo, voltando de novo lá. Aí depois eu vim com a minha lixadeirinha aqui, certo? E fui finalizando, fui dando o acabamento mais fino, beleza? Aí esse aqui também sumiu, gente. Aí ficou do jeito que tá aqui, ó, tá vendo? É arredondadinho, bonitinho, pessoal. Certo? Pessoal, aqui a única coisa que eu vou fazer é o seguinte, que eu vi que deu uma diferencinha e eu sou meio perfeccionista, eu vou fazer o seguinte. Como essa peça ficou saltada para cima, né?
Então ela deu uma sobrinha para fora, certo? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou depois, vou tirar uma medida. Aqui eu tô vendo que ela tá grudando nessas duas gradezinhas aqui, ó. Nessa parte do encosto, né? Eu vou eu vou dar uma desgastadinha ali com a minha tupia e vou dar uma encaixada nela para ela entrar aqui para dentro, entendeu? Aí automaticamente ela vai entrar um pouco mais para dentro aqui e ela vai ficar certinha na estrutura da cadeira, entendeu? E assim, eu gostei da cor, né? Tô com verniz aqui, gente, um verniz marítimo, né? Cor natural. Eu vou usar ele para me dar uma envernizada, certo? A única coisa que vai fazer vai dar um pouco de brilho nele. Não, isso aqui aquele lá é fosco. Ele só vai dar uma protegida, né? Talvez vai aumentar um pouco mais o brilho, vai mudar um pouco da cor, acho que vai puxar um pouco do amarelado, mas isso aí não tem problema, pessoal. E assim, o resultado ficou muito bom, né? Eu vou terminar todas as peças aqui, certo? E vou invernizar e vou parafusar. Eu terminando tudo isso, eu já volto com o vídeo de novo mostrando para vocês, tá? Como que ficou, né? Mas aqui já tá dando para ter uma ideia de como que vai ficar, né? As cadeiras, né? E elas ficaram novas, gente, compensa, tá? Então até daqui a pouco já venho mostrando para vocês, tá? E sem muita enrolação, eu já tô com uma pronta aqui, gente. Vou mostrar para vocês agora. Pessoal, acabei de vernizar essa peça aqui, tá? Ó, foi que nem eu havia falado para vocês, gente. Ela é incolor, né? Verniz incolor, transparente. A única coisa que o verniz fez, gente, foi acentuar mais, né? Os veios, as marcas, né? E dar um tom amarelado, que isso é coisa de verniz, né? Eu vou até encostar uma peça perto da outra para vocês verem a diferença, né? Ó, pessoal, como ficou bonita. Ficou zerada. Era a cor que o cliente queria, né? Pessoal, o assento aqui eu dei acabamento nele porque a cliente ela queria madeira mesmo, né? No tom, numa cor de madeira, no aspecto de madeira. E o que mais? Eu ainda perguntei para ela se ela ia querer que estofasse, né? Só que ia ficar um pouco mais caro porque ia ter que comprar espuma, né? E também comprar o tecido, né? E a minha mão de obra para estofar. Que no caso, se fosse estofado, eu não iria dar esse acabamento mais refinado que eu dei, né, gente? Eu só ia fazer o corte, dar uma lixadinha só para tirar mesmo o excesso de fiapo da madeira e já estofar, né? Mas como ela quis assim, eu gostei, né? Ficou muito bonita, tá? Espero que vocês também tenham gostado. E vale um like ou não vale, gente? E ó, você que caiu de gaiata aí no meu canal, tá assistindo, né? Tem bem mais vídeos de reforma, de construção, de material assim também, que eu pego que tá em desuso, eu vou dou uma reformada e ponho para usar, entendeu? E é isso aí, tá? E até o próximo vídeo e fui.